Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre resgate vertical e algo que é muito pouco falado dentro desse contexto, desse mundo, desse universo, né? Que é o quê? A parte comportamental. O comportamento humano, o estudo do comportamento humano, o fator comportamental, tanto do resgatado, da vítima, quanto do resgatista. Lá fora, dentro de estudos de gerenciamento de crises contra incêndio, desastres, resgate e salvamento, estuda-se, fala-se, leva-se em consideração o comportamento humano. Vou dar um exemplo. Dentro de um estudo do gerenciamento de crises contra incêndio, você estuda espaço-tempo, velocidade do fogo, comportamento do fogo e o comportamento humano. Porque assim, cada ser humano tem a sua essência, tem o seu comportamento, tem a sua personalidade, certo? Eu agora, aqui, tenho o meu comportamento no meu dia a dia, eu tenho a minha personalidade, eu tenho o meu jeito, você tem o seu, mas esse comportamento diante de uma situação de urgência ou emergência que gere muito estresse para essa pessoa, o comportamento muda. E muitas pessoas têm o seu comportamento levado muito ao extremo, né? Do estresse, entram às vezes em estado de choque, paralisam, desmaiam. E outras pessoas têm um comportamento que elas conseguem se manter centradas, manter o seu pensamento crítico, racionalizar para poder agir. Então, os fatores comportamentais e psicológicos são cruciais em situações de resgate. Como eu disse, tanto para o resgatado, tá, quanto para o resgatista. E o apoio psicológico depois também, e a compreensão do comportamento humano nesse contexto, em momentos de crise, de estresse, assim, altíssimos, podem o quê? Otimizar a resposta ao resgate e minimizar os traumas. Então, para nós resgatistas, o que é muito importante? O gerenciamento de estresse, tomada de decisões, comunicação eficaz, né? A organização, planejamento, isso é muito importante. Então não se preocupem somente com equipamentos, com técnicas, com um monte de nós. Sistemas de vantagem mecânica, sistema estendido, reduzido, independente, combinado, complexo, composto. Porque muitas das coisas que vocês veem, que são fomentadas na internet, são coisas que para gerar engajamento. São coisas lindas, sistemas lindos, tops. Mas o simples e seguro ele é eficaz. Muitas das vezes você não vai usar num resgate real um sistema complexo, sendo que você pode usar um sistema incêndio reduzido. Por isso você precisa entender o fundamento, a raiz de tudo antes. Primeiro vai do começo, vai entendendo o conceito de cada coisa, vai entendendo o fundamento. Mais vale você saber 4 nós e você usar para diversas coisas, situações, do que você saber 50 nós e quando você precisa usar 1 ou 2, você cola as placas, come bola. Tá? Então, voltando à parte comportamental, eu já passei por uma situação onde eu estava trabalhando com um parceiro e esse parceiro do nada começou a surtar. Surtou. Tá? E eu conhecia já ele, já sabia que não era o jeito dele. E aí eu desci, ele estava alguns andares abaixo, num serviço no prédio que a gente estava fazendo. E para mim resgatar ele teve ali, no momento, uma crise diabética. Né? Quem já presenciou sabe que algumas pessoas podem ficar desnorteadas, totalmente confusas, confusão mental, agressivas, mudam totalmente seu comportamento. E para mim acessar, aí entrou um outro fator, o comportamento humano modificado devido a uma causa primária, que era uma causa patológica naquele momento. E nervoso, xingando, cuspia, chutava, queria agredir. Foi aonde ele perdeu a consciência por alguns minutos, onde eu consegui acessar ele e descer com ele, fazer o resgate dele. Então, nessa situação, o meu comportamento teve muita influência. E se eu não tenho um comportamento preparado para aquela situação?
Não estou falando que você tem que ser perfeito, mas você tem que se preocupar. Para isso você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer. Você precisa ser colocado a situações extremas também para você saber como que você se comporta. Para você olhar para dentro de você e falar, bom, essas partes minhas eu preciso trabalhar. Você não vai adivinhar de quem você vai resgatar. Mas com preparo você sabe lidar também com essas situações de uma forma mais assertiva. Porque é muito fácil você resgatar uma vítima inconsciente. E quando é uma vítima consciente que está totalmente desorientada, totalmente confusa e agressiva, né, você tem que ter estratégias. Às vezes tem que ser um resgate com acesso. Nessa situação não dá para fazer sem acesso. Você tem um problema dos equipamentos. Então você percebe que são muitas coisas envolvidas, mas quem sabe disso é quem passou por isso. Quem já vivenciou isso em situações reais. Então quem não vivenciou em situações reais, conhece só o lado romântico de algumas coisas. Então, qual que é a mensagem que eu quero deixar aqui? Pessoal, vocês estão começando agora, vocês têm que saber sim, vocês têm que ser muito bom em corda, tem que ter um bom preparo físico, vocês têm que conhecer sistema de vantagem mecânica, vocês têm que conhecer sobre equipamentos, precisam, claro, quanto mais conhecimento vocês tiverem, melhor. Conhecimento não ocupa espaço. Mas vocês precisam se atentar também à parte comportamental, à parte psicológica, primeiramente a sua, tá? Para você, e também ter um conhecimento sobre o comportamento humano também nessas situações, para você entender como gerenciar também essas situações. Porque o correto é todo profissional que atua nessa área ter um preparo, receber esse tipo de preparo e treinamento também. Porque senão, você se depara com algumas situações que você fala, o que eu falo, o que eu faço agora? Uma palavra errada, às vezes, uma pessoa que está num choque compensado, ela passa para um choque descompensado, numa situação de trauma. Uma palavra que você diz. Então isso é pouco falado, muito pouco falado, e eu resolvi abordar esse assunto com vocês aqui, principalmente para vocês que estão começando. Se preocupem também com isso, tá? E preparo físico também. É muito importante. Para quem sobe e desce em corda direto sabe o que eu estou falando. Beleza, pessoal? E vamos que vamos, tamo juntos, sigamos. Valeu!